Queridos alunos e alunas da Escola do Sofrimento, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa 21ª aula. Estamos aqui numa Faculdade do Espírito, é isso mesmo, Faculdade do Espírito Santo de Deus. Estamos praticamente a uma semana do dia de Pentecostes, levando em consideração o dia que nós estamos gravando este programa, e o dia que esse programa será exibido, provavelmente já vai estar aí nas vésperas do dia de Pentecostes, uma data muito importante na liturgia da nossa igreja. Nós sabemos que um pouco antes da morte de Jesus, ali nos preparativos finais do seu momento derradeiro, Jesus promete aos seus discípulos que logo depois da Páscoa, ou seja, logo depois da sua ressurreição, viria o Paráclito, o Espírito da Verdade. E aqui é muito importante destacar esta denominação que Jesus dá ao Espírito Santo de Deus, porque não é possível termos uma compreensão da verdade que é o próprio Cristo, é impossível ter uma compreensão do mistério da morte e ressurreição de Jesus sem a presença do Espírito Santo. E é por isso então que Jesus pede aos seus discípulos que logo depois da sua ressurreição eles possam permanecer em oração, aguardando a vinda do Espírito Santo, do Espírito da Verdade. E eu não quero perder a oportunidade de também pedir a presença do Espírito Santo aqui no nosso programa e, sobre a luz do Espírito da Verdade, possamos ser iluminados, os nossos sofrimentos possam ser iluminados pela presença do Espírito Santo, que o Espírito Santo possa nos revelar o sentido que os nossos sofrimentos têm em nossa vida. Por isso, Espírito Santo, nós te pedimos, vinde sobre nós, fica conosco, Espírito Santo, ilumina o nosso coração, ilumina a nossa consciência, o nosso entendimento, pois sem a tua presença nós não somos capazes, apenas com esforço humano, de compreender todo o sentido que o sofrimento tem em nossa vida. Age sobre esses meios de comunicação pela qual a sua presença, a presença de Deus vai chegando aos corações, aqueles corações que vivem momentos de grande sofrimento, que ainda não descobriu o significado e o sentido bom que o sofrimento produz em nós. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós nesta noite, age no nosso coração. Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs, no programa de hoje nós vamos trabalhar um tema muito interessante que está na página 42 do livro O Sentido Salvífico do Sofrimento Humano. É um tema em que eu me aprofundei nos meus estudos sobre essa questão do sofrimento humano, de um psiquiatra e um psicoterapeuta suíça chamado Carl Gustav Jung, mais conhecido como Jung aí no mundo da ciência. E Jung defende uma tese pela qual ele julga que uma pessoa que não descobriu o significado do seu sofrimento é considerado um sofrimento não autêntico. E Viktor Frankl, que também foi um cientista de muita relevância aí no mundo da psicanálise, ele, em seu livro intitulado A Presença Ignorada de Deus, em outras palavras, ele reafirma essa tese de Jung, que é triste um sofrimento que não descobriu o seu significado. Por isso, Jung afirma aqui que um dos principais fatores que pode desencadear a neurose existencial na era das guerras, levando em consideração que tanto Viktor Frankl, que sobreviveu a um campo de concentração durante 4 anos, e Jung, que também viveu na era das guerras, identificaram que momentos de grande sofrimento, como é a guerra, que por si só já é um grande sofrimento, mas pós-guerra também houve uma grande depressão sobre toda a Europa, e é justamente este conjunto de fatores que tanto Jung como Viktor Frankl afirma que um sofrimento que não descobriu o seu significado é considerado um sofrimento não autêntico, ou seja, ele não alcançou o seu objetivo. E aqui, no nosso livro O Sentido Salvífico do Sofrimento Humano, Viktor Frankl acredita que os humanos se autoconstroem, ou seja, são livres e responsáveis pelas
próprias escolhas. Da mesma maneira, é praticamente impossível compreender o sofrimento somente no campo humano, sobretudo no âmbito da razão, no âmbito da nossa consciência. É preciso entrar numa atmosfera sobrenatural, supra-humana, para enxergar o sofrimento sob o olhar de Deus, que acontece simplesmente na sutileza de uma vida concreta de oração. E olha que Viktor Frankl era um cientista e pensava como um cientista. E ele, como um cientista, se difere de muitos outros, pela qual ele afirma que é impossível compreender o sofrimento somente no campo humano, ou seja, no campo das ideias, no campo da razão, mas é preciso entrar numa atmosfera sobrenatural, supra-humana, para enxergar o sofrimento sob o olhar de Deus. E olha que delicadeza de Viktor Frankl em perceber que sem Deus é impossível termos uma compreensão das verdades divinas, das verdades que estão escondidas por detrás do sofrimento, como diz o nosso querido Papa João Paulo II, que por detrás dos nossos sofrimentos se esconde uma graça particular, uma graça pela qual nós precisamos descobrir, e que não é somente isso. Viktor Frankl ainda fala da questão de uma vida concreta de oração. Lembra que nós já estudamos aqui, lá nas nossas primeiras aulas, em que nós consideramos essa questão do sofrimento como uma espiritualidade? Então, é porque nós precisamos aprender a enxergar o sofrimento como uma espiritualidade. Ou seja, nós precisamos trabalhar os nossos sofrimentos no ambiente de oração. Santa Faustina vai dizer que a oração é a mais simples maneira de tornar o amor misericordioso presente no mundo. E aí a gente compreende bem a importância que é o dia de Pentecoste, a importância que é a vinda do Espírito Santo sobre nós, sobre a igreja, porque é o Espírito Santo que vai de pouco a pouco revelando, vai mostrando as graças que estão escondidas por detrás dos nossos sofrimentos. E se estão escondidas, significa que nós precisamos encontrar, nós precisamos descobrir essas graças. E quem é a pessoa que vai nos ajudar, que vai nos auxiliar a dar sentido aos nossos sofrimentos? É o Espírito da verdade, o Espírito Santo, que vem em nosso auxílio, vem em nosso socorro no momento em que nós fraquejamos diante das tribulações, diante das tempestades. Nós devemos clamar o Espírito Santo. Aliás, nós devemos pedir todos os dias a presença do Espírito Santo. Sempre que nós acordarmos, devemos clamar o Espírito Santo. Tem a oração que a igreja nos ensina: vinde Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis. Você pode fazer essa oração todos os dias, ou você pode mesmo com suas palavras pedir, clamar ao Espírito Santo que possa permear todo o seu dia, que possa iluminar a sua mente, o seu coração, e que diante dos sofrimentos próprios daquele dia, que o Espírito Santo possa estar do nosso lado, nos ajudando a compreender e a dar significado aos nossos sofrimentos. Em geral, o que acontece conosco é que ficamos cegos diante da dor que o sofrimento produz em nós e acabamos perdendo a sensibilidade da visão espiritual e a mística que esconde por detrás da cortina do sofrimento. E o Espírito Santo vai rasgar este véu que nos impede de enxergar os benefícios que estão escondidos por detrás dos nossos sofrimentos. Existe até uma passagem muito conhecida que se encontra no livro do Apocalipse, onde ele fala que existe um remédio que pode curar essa cegueira espiritual, onde diz assim: aconselho-te que compres de mim um colírio para ungir os olhos. E olha que interessante, somos capazes de enxergar com clareza os mistérios contidos sobre o véu do sofrimento. O olho é a luz do nosso corpo. Se o olho está sã, todo o nosso corpo será iluminado, será sadio. Mas se o nosso olho está doente, então todo o nosso corpo padece também. Se ainda não conseguimos enxergar os valores e os benefícios que o sofrimento tem e produz, significa que o nosso olho está doente e precisa ser tratado. E esse tratamento são gotas de espiritualidade que vai como de gota em gota
purificando a nossa mentalidade errada de ver o sofrimento. Este remédio ou esta substância espiritual pela qual nós entendemos que é o ambiente pelo qual Deus age, né, um ambiente sobrenatural, nada mais é que a nossa fé. Portanto, temos aqui um bom termômetro para medirmos se estamos ou não dando significado aos nossos sofrimentos, ou como diz Jung, né, se estamos autentificando os nossos sofrimentos. E é o nosso objetivo e o nosso dever aqui na Escola do Sofrimento trabalhar este mistério, trabalhar essas questões que nos impedem, trabalhar essa falta de fé, trabalhar essa falta de espiritualidade, essa falta de vida de oração, porque são elementos essenciais para que nós possamos significar os nossos sofrimentos e dar um novo sentido na nossa vida, tá bom? E no testemunho do nosso programa de hoje, eu tenho a alegria de trazer o depoimento de um casal que tive a oportunidade de conhecer há pouco tempo, no mês de janeiro, numa viagem que fez num cruzeiro, chamado Grupo Cruzeiro Católico. Aproveito aqui para fazer a divulgação, que é uma experiência fantástica, você ter uma experiência de Deus em alto mar, num cruzeiro que tem todos os benefícios que um cruzeiro proporciona de lazer, de cultura, e viver momentos profundos de oração do lado de pessoas fantásticas como Dunga, a Eliana Ribeiro, o Padre Vicente, o Padre Lúcio da Comunidade Betânia, o Padre Jairo, o Marcelo da Banda Anjo de Resgate, além de outras pessoas que vão estar presentes no 12º Cruzeiro Católico, que vai acontecer no mês de fevereiro do ano de 2020. Você já está sendo convidado. Mas é sobre o testemunho da Mônica e do Lucas Spudaro que eu gostaria que você acompanhasse agora. O Lucas é filho do Ironi Spudaro, muito conhecido em todo o Brasil, e eles vão narrar uma experiência que eles tiveram na primeira gestação, uma experiência de grande sofrimento e que tem tudo a ver com o tema que nós trabalhamos na nossa aula de hoje, o sofrimento que não descobriu seu significado, e que significa que eles puderam encontrar um significado para esse sofrimento que eles vão narrar agora. Olá pessoal, eu sou o Lucas Spudaro, estou aqui com a minha esposa Mônica, a gente está participando do 11º Cruzeiro Católico e o ano passado a gente estava passando por um momento delicado nas nossas vidas, né, que a gente veio de um momento assim que a gente teve um aborto, né, nossa primeira gestação, no segundo mês de gestação ali a gente acabou perdendo o nosso bebê. E o cruzeiro serviu assim como um divisor de águas para nossas vidas, né? A partir daquele momento ali, como se tivesse abençoado todo o nosso ano de 2018. A gente viveu muitas graças durante o ano e fomos descobrindo alguns porquês da nossa perda, né? Naquilo de entregar nas mãos de Deus, entender qual o projeto que Ele tem para nós. E com certeza ele, mesmo na dor, ele tem uma recompensa muito grande para cada um de nós. Então, eu sou a Mônica e esse testemunho a gente quis fazer, entregar, falar para vocês como uma prova mesmo de tudo que aconteceu com a gente ano passado. Como o Lucas falou, foi um momento muito delicado e a gente resolveu fazer o cruzeiro ano passado, mesmo assim, mesmo no sofrimento. Mas a partir dali a gente teve muitas bênçãos que a gente foi recebendo durante o nosso ano. E assim, depois do aborto que a gente teve, foi um momento muito difícil, talvez uma das maiores tribulações que a gente teve que enfrentar, que a gente teve que passar na nossa vida. Mas tudo isso foi uma recompensa que Deus nos deu para a gente poder entender tudo o que estava acontecendo. E aí a gente recebeu a indicação de um médico que era perto da nossa cidade, onde a gente mora, e a gente resolveu investigar para ver o que estava acontecendo, se podia ter alguma coisa que levou a esse aborto. E a gente conseguiu encontrar e marcar uma consulta com esse médico que para nós assim foi um anjo na nossa vida. E ele conseguiu investigar várias coisas. E uma delas que ele conseguiu descobrir foi a questão da trombofilia. Então ele descobriu que eu tenho essa doença,
que é um problema no sangue que faz com que o sangue coagule. Tem mais uma outra investigação que ele fez, que é uma dificuldade que eu tenho, um problema também no sistema imunológico. Então, essa alteração que eu tenho fazia sempre com que eu, infelizmente, acabasse abortando. Então, o médico até explicou que eu não teria problemas de fertilidade, mas o meu problema eram essas duas questões. E aí, ele falou que a gente já podia começar com o tratamento. Ele pediu para a gente esperar para uma próxima tentativa de gestação e até pela recuperação, né, que nesse momento precisava ter, física, emocionalmente, e toda a dificuldade, né, que a gente passou. Logo no início, quando a gente descobriu o aborto, ainda era muito cedo. A gente não sabia ainda qual era o sexo do nosso bebê. Mas tanto o meu coração de mãe, quanto do Lucas, meu esposo, né, de pai, a gente tinha no nosso coração que era um menino. Então, a gente foi orientado por uma irmã, que é a irmã Zélia, que é a nossa madrinha da Copiosa Redenção, a realizarmos o batismo. E ela nos ensinou como a gente faria, né? Por ser um bebê que, infelizmente, não veio à vida, né? Ele estava sendo gerado, mas, infelizmente, não houve o nascimento dele. E a gente batizou ele com o nome de Rafael. Tudo o que aconteceu nesse momento, assim, foi muito doloroso, muito difícil, mas com a certeza de que Deus estava providenciando. Talvez naquele momento a gente não sabia exatamente o que esperar, como é que seria, né, dali para frente, tudo que a gente enfrentaria. Mas a gente resolveu confiar em Deus, na vontade dele. Em momento algum a gente ficou com raiva, com tristeza, em momento algum. Era um sofrimento, ainda é, mas logo depois desse momento mais difícil que a gente passou, a gente teve muito apoio da nossa família, dos nossos amigos, familiares, né? E eles foram nos ajudando e nós, enquanto casal, a gente foi se fortalecendo mais ainda. Teve um momento que eu estava doente, eu não estava bem, estava um dia muito, muito ruim. E eu pedi para o Lucas ir até a farmácia para comprar um remédio para mim. E naquele momento eu estava até um pouco delirando de febre, não estava muito bem. Mas eu estava rezando, orando, pedindo a Deus, né, pela minha saúde e também pela recuperação de tudo aquilo que a gente tinha passado. Porque eu sabia que também fazia parte. E até o momento do Lucas voltar, eu tive um discernimento muito grande. E como eu aprendi há pouco tempo, o discernimento também é uma interpretação que a gente faz. E eu interpretei que parece que tudo aquilo veio pronto para mim. Deus veio e colocou tudo formado, o que tinha acontecido com a gente. Porque apesar de a gente ter feito outros retiros nesse decorrer do tempo, e a gente sentir que era uma entrega que a gente deveria fazer, porque o filho Deus nos deu, mas é dele, né? Então era uma entrega. Ele veio, ficou o tempo que ele precisou ficar com a gente para cumprir a missão que ele tinha aqui na terra, e Deus levou ele de novo. Mas ali naquele momento de sofrimento também, de dor, que eu não estava bem, né, na minha saúde física, eu entendi. Deus colocou para mim que o nome do nosso filho simbolizava Deus cura. Então eu entendi que naquele momento Deus entregou o Rafa para nós, o Rafael, para me curar e para curar também dos próximos irmãos que ele teria, né? E hoje a gente quis vir testemunhar essa graça que aconteceu na nossa vida, porque hoje nós estamos esperando um bebê. Então, é o irmão do Rafael. A gente ainda não sabe se é menino, se é menina, mas a gente está confiando na vontade de Deus que o Rafael veio e a missão dele aqui na Terra foi cumprida, que era para a gente poder saber, entender o que estava acontecendo comigo.
não é chorar, mas é engraçado. Você chora, dá uma mexidinha assim. Hoje, inclusive, a gente faz 15 semanas do nosso segundo bebê e graças a Deus está indo tudo bem. Eu estou fazendo o tratamento e Deus só tem providenciado para nós muitas bênçãos. Eu acredito que é a nossa fé que pode mover tudo. E Deus, Ele vai estar agindo na nossa vida. E eu acredito que mesmo diante de tribulações e tempestades, de tanto sofrimento que a gente possa enfrentar, nesse momento para nós, o Rafael foi o nosso bem maior. Então, como eu disse, a gente não poderia ficar triste por tudo que aconteceu, apesar do sentimento humano vir. Mas Deus é muito maior do que tudo isso. E eu acredito que o sentimento da entrega, que não é fácil, e até hoje essa palavra assim, é muito forte para nós. Porque é difícil a gente entregar algo, né, que Deus nos deu. A gente pensa assim, não, então é meu, agora é meu. E não é. Sempre foi de Deus, sempre a gente vai voltar para Deus. Então, eu acredito que o nosso bem maior é saber que o Rafael está lá no céu. Ele é um intercessor nosso, da nossa família, da missão, né, que a gente tem aqui na Terra. Então eu acredito que esse é o nosso maior tesouro que a gente poderia receber de Deus. E eu acho que é nesse sentido que a gente precisa sempre acreditar, sempre colocar, entregar mesmo nas mãos de Deus. Porque Ele vai saber o que é melhor para nós. Não é a gente que sabe, é Ele. Ele é maior do que tudo que a gente possa criar na nossa imaginação, criar no nosso pensamento, nosso sentimento, do que a gente gostaria. Mas muito mais, é o que Ele quer para nós. Então, eu tenho certeza que com tudo isso que a gente passou, com toda essa entrega, né, de deixar tudo nas mãos de Deus, apesar da dor, mas com a certeza de que o arco-íris vem, a recompensa vem. Então, em nenhum momento a gente questionou o porquê Deus tirou nosso filho. Apesar de Ele não tirou, a gente vai ter Ele eternamente. Ele está lá no céu intercedendo por nós. A partir do momento que a gente soube entender esse projeto de ter um intercessor, um anjo lá no céu para toda a nossa família, e também pelo fato dele vir e trazer essa cura para nós, para Mônica, para os próximos filhos, né, os irmãos dele. Então realmente fez a vontade de Deus, nos deu muita alegria através do amor que Deus tem por nós. Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs, veja o quão é importante quando nós trazemos os nossos sofrimentos para dentro de um ambiente de oração. Quando nós estamos em Deus, nós passamos a enxergar o sofrimento com os olhos de Deus, e isso faz toda uma diferença para darmos significado aos nossos sofrimentos. Estamos chegando ao final da nossa aula de hoje. Não posso deixar de dizer que o livro O Sentido Salvífico do Sofrimento Humano pode ser encontrado nas lojas da Canção Nova, loja.cancaonova.com, ou na livraria Loyola, livrarialoyola.com.br. Também gostaria de agradecer ao André da AG Basic Story, que trabalha com roupas masculinas, tanto infantil como adulto, e que tem, de certa forma, patrocinado aqui o nosso programa. Não se esqueça que você também tem a missão de divulgar o programa na Escola do Sofrimento para aquelas pessoas que você sabe que precisa deste conteúdo. Então, tome nota do link e envie para a sua lista de contato para que muitos outros alunos possam fazer parte dessa escola. Deus abençoe você e até a nossa próxima aula.